E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast, Rudy Landucci. Fala aí, meu amigo, como é que tamo? E aí, tranquilão? De boa? Ruderá, demorou, mas ela veio, hein? Ah, mas que honra, né, cara? Pois é, o pessoal pede muito, né? Fala, vocês têm que trazer as palestrinas, tem que trazer alguém do feminino. E hoje a gente recebe uma personagem do elenco que tem muita história pra contar. E uma grande curiosidade, que eu não sei se todo mundo sabe, é que ela não é brasileira. Cara, apesar de ter um nome tranquilo de se pronunciar em português. Sim, e ela tem um QI muito mais elevado que o meu, muito mais carisma e muito mais estilosa. Pois é, não, isso aí eu já vi nas redes sociais lá. Sim. Ela dá uma de modelo lá e tal, a senhora fala, eu fiquei menos pior depois que a Gabriela começou a me vestir. Minha noiva mudou o cabelo, pode ver que o meu cabelo tá menos pior. Mas não tem como, cara, é muito estilo, né? Pois é, e hoje a gente recebe com muito carinho Natasha, goleira do feminino. Eu não vou nem ousar pronunciar teu sobrenome, tá? Desculpa. Pode tentar. Como só uma é? vez. Honecker. 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 É só ir Rony, Né? Honecker. Honecker. Mas é um prazer poder te receber aqui pra gente bater esse papo. A gente tá tentando amarrar essa data faz um bom tempo já, né? É isso aí, mas primeiramente obrigado pelo convite para poder estar aqui. Estou muito feliz de que a gente finalmente conseguiu realizar. E é isso. Vamos mandar o papo. Vamos mandar o papo. E a galera vai perceber que ela tem um pouquinho de sotaque. Achei que ia começar um rap, vamos mandar o papo. É da hora. A galera vai perceber que ela tem um pouquinho Isso de também sotaque. É muito Ô, Rap. Natasha, Você canta rap, né? Não, tá bom. Você é suíça. Fui nascida e criada na Suíça, mas tenho a mãe brasileira, por isso eu também tenho familiares aqui no Brasil, no Rio, e também tenho dupla nacionalidade por conta disso. Que legal, Então cara. é por isso que a galera vai reparar aí que ela tem um sotaquezinho aí, né, durante algumas falas. Não, é cara, não, diferente. eu falei do QI, mas não era brincadeira não, cara. Eu sei que ela é muito estudiosa, ela tem feito faculdade e tal. Além de tudo, quantas línguas você fala? 4. Então... Cara, eu vou te falar, eu erro português direto, porque Eu o meu também. WhatsApp me corrige. Não, peraí, mas não é a sua primeira língua, era pra ser a minha. Bom, se bem que no Brasil pouca gente fala bem português. Mas de qualquer maneira, eu sou uns caras que não falo bem. Você fala 4 línguas, cara. Vamos lá, português, suíço. Alemão. Alemão, 2 tipos de alemão. Alemão da Alemanha Tá. e alemão da Suíça, que é diferente. E a outra? Francês Então você e fala inglês. 5. Então você fala 6, velho. Não. Claro. Você fala o 2. Alemão. 2. Não, mas eu conto como 1. Não, mas. Tá. Francês, inglês e português. Eu também falo 2 línguas, o português do Brasil e de Portugal. Falo 2. Não, brincadeira. Não, Eu também. Caraca, mas você não se confunde falando às vezes? Você fala uma palavra em português, outra em francês, outra... Cara, às vezes sim, que eu quero falar uma coisa, depois eu percebo que eu tô falando em outra língua, mas hoje em dia tá mais tranquilo, já me acostumei de falar no campo diversas línguas, se precisa. Tinha um clube, por exemplo, que eu falava com a lateral esquerda alemão, com a zagueira inglês, com a parte direita francês e uma menina que era do Portugal que eu falava português, mas... E o juiz aqui no Brasil, você dá uma xingada nele em suíço só pra ele não... Eu não sou muito de xingar. Não, só um momentinho, dá uma hora que você fica bravo, vai a cera do adversário. Mais que o Alora bravo. Porque pensar sobre o que eu vou falar de xingar depois sai alguma coisa que não pode, que vai me expulsar. Tomei uma lição de moral agora. Tá certo. E você veio pro Brasil a primeira vez com que idade? Você nasceu lá na Suíça, cresceu lá. Isso. Então, com a família a gente sempre tinha costume, quando a gente tinha condição financeira, né? Porque é bem caro de vir pra Europa, pro Brasil o tempo todo. Só que eu acho, quando eu tinha até 2 anos de idade, depois a gente frequentava sempre de viajar com a irmã da minha mãe, também todo mundo junto, 10 pessoas viajando, imagina, com 5 crianças num avião, então Caraca. só história pra contar. Mas normalmente a gente tentava, sabe, de ir todos os anos, e depois eu peguei o costume de viajar sozinho. Desde 2016 eu fui todos os anos pro Brasil, mínimo uma vez, porque eu adoro a cultura, eu adoro a minha família, eu adoro o futebol, adoro a comida aqui e a alegria do povo aqui. Então, eu me identifico bastante. Então, Quantas horas que é o voo Suíça-Brasil? Então depende se vai fazer um voo direto. Direto.
indireto. Então, direto, eu acho 10, 11 horas. Nossa. Escala, você ficou um dia viajando. Parece eu viajando pro interior do Rio, com ônibus. Trânsito. É real isso aí, é verdade isso aí. Não, mas é verdade, É porque verdade, eu faço... Quando eu viajo pra minha família no interior, quando eu pego o carro, eu dirijo 11 a 14 horas. Que lugar que é no interior? Quissamã, perto de Macaé. Macaé. Ah, rapaz, não sabia que era todo esse tempo, não. Porque até o Rio dá umas 5 horas e meia, 6. Sem trânsito. Depois 3 a 4 horas a mais. Sem trânsito. Sem trânsito. Aqui o início ali. Cara, é melhor. E aqui no Brasil tem muito. Muito. Não, o trânsito Não, é em São Paulo, então, é surreal, né? O trânsito é fora do normal. Mas o futebol entra na sua vida com que idade? Como que despertou esse interesse pelo futebol? E outra coisa, como que é o futebol lá na Suíça? É bem desenvolvido também? Eu sempre joguei, eu sempre tinha uma bola, sério. Quando eu olho as fotinhas, quando eu era novinha, sempre tava com uma bola, mas também mais por conta do meu irmão, porque ele sempre jogava. Só que eu comecei a jogar numa escolinha com 4, 5 anos de idade, porque eu acho que foi mais porque meu pai tinha preguiça de me levar pra outro lugar. Então, favorecer ele levar os dois pro mesmo canto. Sim, já levar, entendi, já levava pro mesmo lugar pra porque treinar. minha mãe no começo não gostava, porque ela queria que eu seja, sei lá, dançarina, bailarina, fazer balé. É legal que quebra isso, né? A galera, às vezes, das antigas é normal, tem uma mente condicionada, Sim. né? E essa geração hoje, até um pouco da minha, já começou a mudar isso, e tem muito que mudar, mas é legal, né? Tipo, por que o teu irmão não podia ir pro balé e você pro futebol? Por que tem que ser esse negócio de, né? Tipo, a menina tem que ser pro balé, né? Sim. E o menino no futebol. É legal. Eu acho que é mais também, porque a mãe sempre, é a filha, tem que cuidar, não pode ficar no meio dos homens. É mais isso. Uma mas eu acho hoje em dia. é uma preocupação que é normal, né? No dia a dia dos pais. Mas eu acho hoje em dia isso é muito tranquilo. Então a gente tem muita abertura, as crianças podem escolher o que eles quiserem. Então eu acho isso muito importante, os pais escutarem as vozes das crianças. Legal. Mas legal, a escolinha com 4 anos já? É bem precoce aqui, a gente malemar escolinha de futebol. Hoje a gente tem aí de vez em quando um baby foot ali, o pessoal criou, né? Mas falar com uma criança numa escolinha de futebol com 4 anos. Mas E já tinha outras meninas? Abriram uma exceção, porque eu sempre era alta. Então não parecia que eu tinha 4. Você tinha 6 anos. Não, porque o povo, os meninos eram baixinho. assim e eu... Mas você treinava com os meninos? Com os meninos. Essa é a sua pergunta, né? Se tinha... se tinha mais meninas também. Então, quando eu comecei, eu era a única menina. Só que depois dos anos, tinha mais meninas que começaram também a jogar. E já desde esse início como goleira? Ou você Eu não. aventurou em outras funções também? Não, normalmente eu jogava de atacante, de meia, de ponta, zagueira. Então, depende do dia que o professor me quis colocar onde. E também, no começo, eu era mais atacante porque eu fazia muito gols. Só que depois, eu acho que foi mais a posição que me escolheu, não eu a posição, porque foi mais com 16, 17 anos que eu me firmei mesmo na posição por conta da seleção da base da Suíça. Mas porque eu fui chamado lá, nesse período eu jogava como atacante algumas vezes e todo segundo jogo como goleira. E depois a seleção da Suíça falou, a gente quer você na seleção, mas como goleira. E depois lá foi um momento que eu falei, tá bom. Com 16 anos? Foi mais porque por lá. É normal, tipo, com 16 anos, o Flaco, por exemplo, quando eu tô aqui, que eu jogava em outra posição, aí foi pro ataque. Beleza. Sim. Mas não é normal com 16. Eu era goleiro e atacante. Com 16, cara. Pra você ver como você é uma esportista mesmo. Não, é verdade. Porque tem gente que nasceu pra... O Veloso é um cara que nasceu pra jogar no gol. Eu já joguei com ele na linha, ele é horrível. O Veloso, desculpa. Sim. No gol você é monstro. Não, mas tem gente que nasceu pra ser atleta, assim, tipo... Talvez se você fosse disputar dardo nas Olimpíadas, você seria boa. Talvez fosse... Entendeu o que eu tô dizendo? Eu tô entendendo. Talvez você é muito boa em... Entendeu? Você sente isso. Tudo que você fazia no esporte, você ia bem? Por exemplo, eu praticava muito esporte também com futebol junto. Eu fazia atletismo, fazia natação de salva-vida, futebol. Depois foi um tempinho que eu também fiz tênis. Mas só com uma amigazinha, porque o tênis na Suíça é bem caro. Mas o futebol sempre, me acompanhou durante também os outros esportes. Mas o futebol sempre foi aquele amor único, amor puro mesmo, que
que se desenvolveu depois minha profissão e meu sonho que eu posso tornar realidade. E seu irmão parou, continuou? Qual foi o fim dessa história? Cara, meu irmão, eu diria, ele é muito bom, sério. Sério? Eu achava que ele iria tornar profissional, mas só que pra ele sempre a parte educação tinha mais prioridade, porque ele também às vezes, sabe, de tomar risco. Ele falou, cara, tem a chance de 1 a 100 que eu posso tornar futebol profissional. Então, ele tinha oportunidade para o time grande lá na Suíça, lá em Zurich, só que ele não foi. Tinha outro jogador, o Nico Elvede, que joga hoje na seleção da Suíça, também no Mönchengladbach, que jogava com ele junto. E o seu irmão era melhor, se bobear? Licença? O seu irmão era melhor que ele, que esse rapaz. Era posição diferente. Meu irmão era atacante e o outro é zagueiro. Só que eu acho que meu irmão sempre era muito disciplinado e dedicado com as coisas. Só que ele tomou a decisão de se focar na escola. Depois ele tava fazendo universidade agora. Ele tá mais na parte musical, tocando violão. Ele canta, tá numa banda também, fazendo shows, então... Isso lá? Na Suíça. Que legal. Então ele tá mais nessa parte de arte, de música e se focando sempre na universidade e na mente. Legal, mas assim, ele fala o futebol de 1 a 100, e o músico também, mano. É difícil o que ele escolheu. Mas ele ele não ganha a vida com a música. Isso uma diversão. Só que eu acho que ele começou a tocar bem entre 1 ano, sério. Do nada. Então, caramba, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque... Que legal, cara. Ele é muito, sabe, uma pessoa inspiradora pra mim. E é legal, sabe, de ver tudo isso também com o filho dele. Já vai fazer 2 anos agora em fevereiro. E só dançando, só Como ele chama? Ritmo. Como ele chama? Meu irmão? Roberto. Roberto, deve estar assistindo. Abraço pra você. Deu pra ver no brilho do olho dela falando. O quanto. Olha lá, ela tá até emocionada. Eu tô. Legal. Porque, sério, sinto saudade. Imagina. Acabei de matar a saudade semana passada, mas... Imagino que sim. Mas é legal que aqui você se conecta com ele. Ele vai assistir, vai ficar muito orgulhoso, né, Luizão? Sim, com certeza, meu, e assim, que história diferente, né, porque geralmente a gente, pelo menos aqui no Brasil, né, os relatos que a gente vai ter é sempre assim, não, a minha chance é de 1 para 100 para ser jogador, eu vou insistir até onde der, tipo, são raros os casos, né, Rodeira, que a gente escuta a pessoa falar assim, não, putz, eu abri mão de tentar ser jogador, mesmo tendo qualidade, né, pra fazer outra coisa. Então pra gente às vezes é impactante ouvir assim, esse tipo de depoimento. Eu acho também, talvez adicionar uma informação, foi mais por conta, sabe, histórias de vida que a gente tem, da família, de condições físicas e tudo. Então talvez de gerenciar o risco de, será que eu vou fazer? Não. E eu já fui diferente, eu falei, cara, eu só tenho uma vida, vou tentar e vou buscar. É o que eu amo. Se dá certo, vai. Se não, ainda tem um plano B, que eu sempre fui boa na escola, sempre me foquei também na minha formação e tudo. E voltar a trabalhar, sempre tá, né? Então... Mas deu certo, graças a Deus. Muito certo, aliás, né? Sim. E quando você, depois de, lógico, muito tempo já inserida no futebol, você decide, é isso aqui que eu vou seguir. Como é que foi o papo em casa para chegar e falar assim, ó, quero trilhar isso aqui como profissional, até porque, como a gente sempre fala, né, o futebol feminino em outros centros, ele é um pouco mais desenvolvido, ele já tem uma liga um pouco melhor trabalhada, já tem uma situação financeira às vezes até melhor, só que às vezes ainda tem muitos pais que têm certa resistência, né, de deixar o filho... Às vezes largar de, sei lá, tentar uma carreira numa outra área pra investir no futebol feminino, por exemplo. Você sofreu com isso ou em casa foi de boa? Pai e mãe aceitaram numa boa? De boa não foi, porque que tu tinha noção. Hoje eu posso falar que eu só jogo futebol mesmo. Posso me focar nesse trabalho. Antes eu me focava na escola, no trabalho e no futebol. Então eu tinha uma semana de... muitas horas que eu ainda viajava para outro lugar, para outra cidade, para poder ir treinar de trem, voltava para casa, tinha que fazer dever de escola,
estudar para a prova e no dia seguinte trabalhar, pegar o trem certo para ir no treino e voltar. Então, sempre estava naquele pique de pular para um ponto para o outro. E para mim foi sempre assim que eu via, sabe, a seleção brasileira jogando, eu via a Marta, via as meninas e eu também falei, cara, eu vou tentar, porque é meu sonho, eu amo jogar futebol, eu amo ser jogadora e eu falei que eu vou tentar, porque eu não aguentava mais, sabe, de fazer tudo no mesmo tempo. E ainda mais sobre o condicionamento, lá, nesse período atrás, a gente não ganhava muito. Lá naquele clube que eu fui contratada, eu tinha sorte que eu tinha algumas coisas que a gente colocaram no contrato, mas eram 3 meninas no meu time. Era eu e mais 2. E as outras meninas receberam nada. Então a gente investiu todo esse tempo, trabalhava por fora, fazia faculdade, universidade, e ainda tinha que render no esporte. Então essa questão foi bem complicada para mim, que também tinha um momento na minha vida que eu falei, cara, eu não aguento mais, porque eu sou perfeccionista, vou falar, vou assumir. Normalmente eu nego, mas normalmente eu sempre busco, sabe, ter boas notas, ter uma boa impressão no trabalho, fazer um bom trabalho, ter uma boa relação com meus clientes lá, no trabalho que eu tinha, porque eu acho importante. E depois chegou um ponto que tudo era muito estresse, porque eu quis render aqui, lá, e aqui depois chegou um momento que era demais. Depois lá foi também o momento que eu falei, não, eu vou pro exterior, vou ganhar dinheiro com o que eu amo mesmo fazer, vou tentar. Mas para chegar nos meus pais, de falar isso, foi complicado, porque meu pai, por exemplo, eu sempre assim, tu tem que fazer escola, tem que trabalhar, educação. E minha família, eu acho o jeito europeu, que coloca muito valor na educação e tudo, né? Então, dá pra ver, porque a maioria das meninas lá estudam. E foi mais assim que, não, tem que terminar a escola, tem que fazer isso. Só que eu já sabia, tinha isso na mente. Então, eu já terminei tudo e cheguei num ponto pra ele que eu já tinha tudo, que ele não podia argumentar. Tu tem que fazer isso. Então, eu já tinha notas boas e tudo, e eu falei, agora. Ainda eu falei, vou pra França, aproveitei, porque a língua francesa também é falada na Suíça. E não tem muitas pessoas que falam isso fluente. Então, eu falei, vou morar na França para falar melhor francês, desculpa. Francesa. E para poder aproveitar isso depois, sempre pensando no pós-carreira. Então, depois foi de boa. Mas e qual que era o seu trabalho que você falou? Eu trabalhava como um seguro de vida, plano de vida, só que eu era segunda chefe da gestão financeira Agora a palavra gestão financeira da empresa. Mas não... Essa parte era mais também era uma seguradora. Dívidas e tudo. Não, tudo bem, beleza. Tipo, contas a pagar e receber. Eu trabalhava numa seguradora de vida e tal, beleza. E aí, depois de jogar bola, isso realmente é um negócio que é difícil. Você conseguir focar em tudo ali, você tá ficando doido. Né? Ou doido, no caso, né? E eu sou prova viva disso que ela tava falando, né? Do perfeccionismo. Não, porque quando eu tentei... A gente vem conversando já há um bom tempo dela vir gravar com a gente. Até antes mesmo dela estar 100% recuperada da lesão e voltar a atuar. E agora, recente, nas últimas conversas que a gente teve, ela até falou assim pra mim, não, Luiz, eu até topo gravar, mas, deixa eu terminar só meu período de aulas na faculdade aqui e tal. Eu tava no período de provas. No meu período de provas, então aí você tem a noção, né? Você quer atrapalhar os estudos dela, Luiz. Então, eu tô jogando aqui, mas também faço minha faculdade de lado, então tô indo fazer meu bacharel, então tô muito focado nisso pra também pensando no meu futuro pós-futebol. É faculdade do quê? Eu faço economia com gestão esportiva, então... Caraca, mano, essa mina é diferente demais, velho. Tá vendo? Mas assim, você é uma faculdade presencial ou você faz, como é que é? Então, normalmente quando eu tô lá na Suíça, eu faço presencial. É a faculdade da Suíça? Cara, é muito chique, velho. Tá vendo, Rodeira? Caraca, mano. Eu achei que fosse alguma faculdade daqui, tá? Não, porque eu tava até pensando, só que depois... Eu não sei onde que eu vou estar em 10 anos, onde que eu vou ver. Se eu vou ver na Suíça, no Brasil, só que a tendência é mais que aqui eles aceitam o papel de lá.
Ah, sem dúvida. E aqui é mais complicado dele citar os papéis de lá. Sim. Daqui pra lá. Às vezes você se forma aqui e não vale lá, né? Você tem que refazer tudo lá. Depende. Às vezes, Só né? que a questão que eu quero, que eu foco pra chegar nessa posição, tinha que fazer mais na universidade lá na Suíça. Caraca, bicho. Você falou que sua primeira convocação pra seleção suíça, né? Você era bem jovem ainda. Como que foi essa convocação? Você falou que jogava de atacante, virou goleiro na seleção. Isso é muito bom. Como que é essa convocação que é na base lá? E como é que foi contar essa notícia em casa? Gente, escuta, vou pra seleção da Suíça aqui e tal. Primeiro, eu lembro muito bem naquele dia, porque meu treinador falou, tu sabe quem é esse cara? Eu olhei e falei, não. É o cara que vai fazer você virar goleira. E depois ele falou, ele é o treinador da seleção Sub-19, ele tava te observando, queria te convocar pra seleção, mas como goleira. Eu falei, eita. Porque primeiro eu não tava feliz como goleira, só às vezes pra mim foi de boa, sabe, ir no gol, mas eu preferia jogar na linha. Só que depois falaram, não, pega essa oportunidade também, faz sua experiência e tudo, porque também é uma oportunidade de defender pra a seleção, né? E depois chegando em casa foi engraçado. Meu pai achou que era pra ser na linha, né? Ele ficou bravo. Não bravo, mas só que todo mundo esperava, todos os meus amigos e... sabia que eu gostava de jogar na linha. Sim. E depois foi como goleira e foi engraçado. E eu te falo sincero, imagina, eu com 16 anos, 17, era muito ruim de técnica. Sério. Nem tinha uma base, nem tinha específico, nada. De técnica no gol, você diz. Só que eu tenho uma boa intuição. Sim, uma intuição de goleira já. É de esportista, eu falo, ela nasceu pro esporte. É isso que eu tô dizendo. Só que foi engraçado, sério. Quando olha pra trás, sério, era muito ruim. Imagina ela chegando em casa, pai, fui convocada pra seleção Sub-19? Sub-19. Filha, você vai fazer muitos gols, vai dar muito... Não, então deixa eu explicar. Eu vou evitar muitos gols. Eu vou pro gol. E depois, ainda mais, eu tava com as meninas que eram mais velhas, eu acho a palavra certa. Mais velhas. Do ano 95, 94 e eu tinha 97. Então, lá o primeiro ano foi mais uma experiência, sabe? Porque eu não iria jogar, também não tinha muito experiência como ser goleiro no dia a dia mesmo, também internacionalmente. Esse ano que você falou, 95, 96, é isso? É o Nascimento. O Nascimento, sim. Não. Não, mas até uma pergunta, Natasha, como é que era lá na Suíça? Porque essa geração, esses anos, a gente sabe que aqui no Brasil tinha muito preconceito de menino que jogava bola. A gente sabe disso. De muito... O homem que achava um absurdo. Hoje mudou, graças ao bom Deus. E a gente sempre bate na tecla para as pessoas respeitarem a transmissão, que tem mulher que as pessoas às vezes não respeitam. A gente pede não, né, cara? É obrigação respeitar. Mas o futebol feminino, graças a Deus, tem muito que as pessoas dão mais moral, mas tem crescido. Se comparar anos 90 aqui no Brasil, muito. Sim. Como é que era na Suíça? Era mais aceito ou você sofreu muito? Cara, eu acho sobre essa questão no mundo inteiro. É igual. E é sofrido pra mulher, né? Só que na Suíça não era diferente, porque eu acho até hoje também as coisas evoluíram bastante, só que eu acho ainda tem muito espaço pra dar pra gente caminhar pra um caminho certo. Mas eu acho quando eu fui ano passado, muitas coisas mudaram pelo bem, só que eu ainda acho que tem algumas coisas que precisam ser mudado pra poder trilhar mesmo no mesmo objetivo no mundo inteiro pelo futebol. Mas é bonito de ver, sabe, que o investimento tá crescendo. Eu acho importante porque a gente merece. Com toda certeza. E a questão sobre respeito é muito importante porque, óbvio, tu não precisa gostar do futebol feminino, só que tu não precisa debochar na rede social e falando mal, mesmo que você nem acompanhe o futebol. Eu acho no dia a dia a gente sempre precisa um respeito pelo um, pelo outro, pelo trabalho, porque a gente coloca muito suor atrás disso, se dedica bastante e depois, sabe, lendo alguns comentários de desnecessário que as pessoas nem conhecem. E isso é muito frustrante. Eu acho isso também precisa ser evoluído no dia a dia, né? Então, a gente precisa estar junto unido, mesmo. Né? Unido.
porque no final a gente tem o mesmo objetivo, a gente tá jogando pro mesmo escudo. Então, eu acho isso importante, de apoiar mesmo qualquer esporte, então, que representa o Palmeiras mesmo, por exemplo, também. Não é só aqui, sim, todos os clubes. Clube, exatamente, é isso. Independente do clube. E outra, você tá numa posição que a gente recebe assim, normalmente os preconceituosos, eles pegam mais ainda no pé da goleira do feminino. A gente tenta sempre explicar que exatamente. Tem uma defasagem aí, além da defasagem histórica na questão de vocês poderem praticar o futebol, que aqui no Brasil foi proibido, né? Por lei, desleal, durante muitos anos. Que é desleal, né? Vocês crescem sem ter o preparo adequado, principalmente goleira. Foi o que ela disse. Então, assim, você não tem um preparador, tipo, individual pra trabalhar com você numa escolinha ou no time que você vai jogar muitas vezes. Tipo assim, você vai no gol e seja o que Deus quiser. Exatamente. Aí você vai ter... O seu primeiro contato com o preparador de goleiro foi com quantos anos? Com 16 anos. Não dá, cara. Assim, é desleal, cara. É muito desleal. Eu vi ontem, o Brasil tomou o gol do Japão nas Olimpíadas Feminino. O gol que o segundo. Que a menina jogou por cima. Sim. Que se é no masculino, a galera fala, que golaço. Sim. Muita gente falou. Mas eu vi umas pessoas, tá vendo? É porque a goleira... Não, cara, foi um baita de um golaço. A goleira não tava nem preparada. A bola se perde ali na frente da zaga. Cara... É desleal, cara. Se a gente vê também outros jogos, sabe? É sempre... O feminino pode tomar um gol, mas exatamente o mesmo lance, o masculino também toma. Mas só que é sempre, viu futebol feminino e tal. É sempre um comentário assim. Então, eu acho muito difícil, sabe? A gente luta pelo nosso trabalho, a gente se dedica bastante, óbvio, ninguém gosta de tomar gol, ainda mais se você tomar uma falha e as coisas assim, mas a gente assume, né? Só que é mó difícil, sabe? Todo mundo falando, depois é a goleira, a culpa da goleira, goleira. Só que a maioria das pessoas nem assiste o jogo do primeiro minuto até o final. A goleira, pode salvar, pode ser muito importante nos outros lances, pode ter participações muito importantes, só que é sempre reduzido no gol, porque nossa meta é tirar todos os gols, é como o atacante, tem que fazer o gol, e se o atacante não faz o gol, é ruim. Então, isso é realidade, só que eu acho o goleira precisa ter uma mente muito, muito boa, muito preparada, para lidar com toda essa pressão, ainda mais com as torcidas, com a pressão do jogo também, porque é importante ter uma mente boa para lidar com tudo isso. E depois é seguir, saber o que você está fazendo de bem, de autoavaliar a sua performance e tudo, e depois seguir em frente. Conta com a gente aqui, conta com o Palmeiras Cash. A gente fala que a gente não tem lugar de fala, né? Mas Total. A gente tá do lado de vocês, muito assim, com muita empatia. Eu diariamente em rede social, ou excluo, ou eu silencio, ou às vezes eu debato. Eu fico muito feliz de ver o momento que tá a Renata Silveira narrando, e tem que ser dada mais oportunidade. Tem várias narradoras, eu falo muito da Renata porque é uma amiga pessoal. Pô, a Luana Maluf na transmissão da Amazon, sabe? São pessoas, são mulheres que trazem muito conhecimento, muita bagagem, e que, cara, assim, sem comparar, mas às vezes muito melhor que muito cara aí que as pessoas não criticam. Não que tenha que criticar o homem, não é isso. Mas é isso aí. A goleira tomou um gol, não, é porque a trave tem que diminuir porque não sei o quê. O cara toma um gol, não, mas é que a bola foi no ângulo. Porra, então assim, é o que ela falou. O cara pega um corte no TikTok do gol e não viu a partida inteira. Então por isso que a gente sempre, eu sei que a entrevista é pra ser alegre, porque eu sou uma pessoa muito alegre, mas você levanta uma bandeira muito grande, a gente tem que falar disso, Natasha. Tem um momento da entrevista que a gente nem combina, mas cai nisso, porque a gente sabe o quanto você sofre com isso tudo. Não é só nós no feminino, também no masculino. O cara pode defender tudo e depois num lance toma um gol e só seja criticado por esse lance. Então, é mais isso, a questão de viralizar também alguns vídeos, né? Óbvio, não todo mundo assiste o jogo, mas eu acho também de tirar um tempo pra ver mesmo o desempenho. Porque às vezes pode ser que o goleiro tá numa má fase. Só que isso faz parte da vida, faz parte de uma atleta que não vai sempre render 100%. Isso é normal, porque a gente auxilia. E é difícil ter uma performance, um desempenho regular mesmo. Tem um adversário, a gente busca. E tem um adversário também, né? Tem que falar que todo mundo é alta performance. A gente aqui,
Tem uma semana que a gente gravou 3 podcasts, eu fui malzaço nos 3. É que a diferença é que não vem ninguém na porta e reclamar, tirei esse apresentador aí. Né? Se bem que é capaz de vir qualquer hora. Não, mas é isso mesmo. Você vai, tira. Vai saber, qualquer hora bate alguém aí. O Rudy fala demais. O que tá acontecendo? Não, cara, mas a gente fala bastante que tem muitas coisas dentro do universo de vocês no futebol que as pessoas não fazem, assim, a mínima ideia. A mínima ideia do que vocês passam ou do porquê que as coisas são dessa forma, né? E aí a gente às vezes tenta explicar da maneira que a gente sabe, mas é como a gente fala, se você quer entender mesmo do universo, pô, conversa com elas. Elas são super abertas pra ouvir, são super abertas pra contar cada uma as suas histórias. Conversa com as atletas, cara, que aí você vai entender um pouquinho do universo, do que elas passam, porque, pô, tá em casa sentado no sofá e ficar só botando o dedo na ferida ali, criticando, é muito fácil. Mas é o papo, Luiz, o pior ser humano que existe é o frustrado. Eu falo isso todo podcast. O frustrado é o cara que não faz nada pra se melhorar e critica quem tenta. Sim. Mas, cara, eu sou muito aberto pela crítica. Eu gosto de crítica porque, no final do dia, eles são as coisas que te fazem melhorar e seguir em frente também. Só que esconder o rosto atrás de um comentário, eu não acho o jeito de fazer. Por exemplo, tu vai chegar em mim e vai falar, cara, esse gol, por que tomou? O que foi isso? Pode ter uma conversa aberta. Como você falou, gente tá aberta, disposta a conversar, de ter essa troca. Eu agradeço, por exemplo, você tem totalmente uma visão diferente da TV que eu no campo. E depois, quando eu jogo, eu sempre assisto meus jogos direto de novo. Quando puder, direto depois do jogo. Uma vez, depois, os outros dias, a segunda vez, e sempre analisa meu desempenho. Então, é muito mais fácil saber naquele momento, podia ter feito isso. Mas quando você tá no jogo, a situação é totalmente rápida, você tem que tomar uma decisão muito rápida e tem influência de outros fatores, de adversário, de calcular a bola, da adversária, tudo. Então, tem muitos componentes que são muito importantes. Então, por isso também é importante fazer esse trabalho por fora, de fazer a análise para treinar alguma situação e para talvez reagir diferente numa outra ação. Agora uma pergunta um pouquinho diferente, né? Você decidiu vir ao Brasil, depois de um tempo, atuar no futebol daqui e até atuar na seleção brasileira também, né? Por que essa decisão? Por que não, de repente, trilhar um caminho europeu, continuar nas ligas de lá, né? Ainda mais agora, no momento que o futebol europeu vive, né? Com a Inglaterra, com uma liga fortalecida, a Espanha com a melhor seleção do momento, as principais jogadoras, etc. Né? Por que o Brasil? E se foi uma decisão assim mais tomada também pelo carinho que você já tinha, toda a identificação que você tinha com a história, sua família no país, ou se foi algo que você, vou pra lá mesmo e tá tudo certo. Não foi assim. Pra mim foi difícil, sabe, tomar essa decisão, porque eu sou orgulhosa suíça, mas também orgulhosa brasileira. Então, sabendo que vou defender a seleção da minha mãe ou vou defender a seleção do meu pai. Caraca. Então foi meio uma disputa também entre eles. Porque eu lembro quando fui a primeira vez convocada pela seleção brasileira, eu falei nada para meu pai. Porque eu sabia que no primeiro momento ele não iria entender. E que ele iria ser negativo e falar no meu ouvido e tal. Eu combinei com minha mãe que a gente não iria falar nada. Então ele pensava que eu tava na semana de treinos com o meu clube lá atrás, na Turquia. Só que eu tava sozinho lá no Brasil, na granja. Então, tinha que esconder toda a publicação. Eu postei nada. E depois um dia, Tá vendo, a menina postou uma foto que jogava com a Andressinha lá no Torrens, lá nos Estados Unidos. E eu pensei, não. Mas foi mais, olha, como eu falei, eu sempre tinha essa questão de desempenho, que o povo na Suíça sempre coloca o foco na educação, no trabalho, na universidade, de render lá.
Então, para minha família na Suíça, meus tias, vós, quando eu falava que eu queria jogar futebol, eles sempre falavam, você não vai conseguir ganhar dinheiro ou ganhar a vida com isso. Tu tem que fazer a faculdade como seu irmão, tem que achar uma outra profissão que você pode se desenvolver. Então, para mim foi... Eu não tinha, sabe, um incentivo deles. Então, quando eu chegava aqui no Brasil, nas férias... O pessoal que sempre me buscava pra jogar eram meus primos, meus tios me levavam pra o jogo do amador, jogava lá com os caras e sempre falava, caraca, esse menino joga. Você jogava amador com a molecada? Já torceu meu pé e tudo. Jogava no gol? Os dois. Então, quem me incentivou, sabe, de buscar esse sonho foi minha família aqui no Brasil. Foram os amigos da família, os caras que eu nem conhecia, que falam, cara, tu tem que tentar. Porque tu tem habilidade pra isso. E pra mim, então, quando eu falo nesse tempo atrás, que tinha que tomar essa decisão, foi difícil porque eu sabia que sempre vai ter esse julgamento, que fala, o que ela vai fazer? Ela não trabalha, então... Por isso eu sempre busquei ter boas notas, pra ninguém poder falar. Porque se você tem boas notas, bom desempenho no trabalho... O que tu pode falar sobre uma situação que eu vou buscar jogar bola? Então, foi mais por conta da minha família aqui, foi também minha identificação, que eu sempre, quando eu era pequenininha, sempre usava a camisa do Brasil, também a Marta me inspirou bastante sempre. E também por conta de aceitação, sabe, familiares do meu pai, porque meu pai passou com 3 anos de idade por uma cirurgia para tirar as amígdalas. E, infelizmente, os médicos fizeram uma coisa errada e cortaram a corda de voz dele. Olha. Então, ele não conseguiu falar de 3 até 18 anos de idade. Então, é uma fase de vida de criança que é muito importante, porque você vai se desenvolver, vai criar amizade, vai na escola e tudo. Então, meu pai não tinha essa infância como eu tinha, que ele também me ofereceu que eu podia ter hoje. Então, e o povo lá, por conta que eles são muito, educação, eu preciso ter isso, eu posso falar, mesmo que ele tinha essa história, ele sempre realizou os sonhos do meu irmão e mim. Então, o povo sempre estava rindo, as crianças, porque ele tem agora hoje um jeito, ele não fala 100% perfeito, tem algumas coisas erradas na gramática, tudo, que é normal porque ele não viveu isso, né? Só que o povo sempre, sabe, tava rindo dele. No começo, pra mim, isso foi, sabe, doía muito. E onde que eu sempre percebi que ele se sentia em casa, que ele não se sentia, sabe, de prejudicado ou julgado, era aqui no Brasil. Então, um brasileiro, ele é muito carinhoso, ele acolhe as pessoas. Então, mesmo tendo as dificuldades, sabe, da vida, do dia a dia, sempre ajuda. Então, minha mãe também é assim, ela sempre ajuda, mesmo tem um dia ruim. Ela sempre é disposta a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Então, também é mais por essa questão, que eu, pessoalmente, eu sou muito uma pessoa alegre, eu sempre tento cumprimentar todo mundo, óbvio. Se eu não vi alguém, pode acontecer quando tá nos meus pensamentos e tal. Mas é mais essa questão, sabe, de lidar com essas coisas, de aceitar as pessoas, de me inspirar nas pessoas, então. Tem muita diferença quando você chegou daqui pra lá? Você notou alguma coisa que você falou assim, putz, lá era um pouquinho melhor? Ou quando você chega aqui, você fala, não, caraca, aqui tá bem melhor do que lá, tal. Tanto na seleção como no futebol em si. Primeiramente, quando eu cheguei a primeira vez na seleção, pra mim foi... Na seleção do Suíça, eu sempre era aquela que era um pouquinho mais alta, gostava de... cantar no ônibus, e dançar às vezes, e depois a treinadora sempre se concentra. Era mais animada. Se foca. E aqui eu percebi, quando eu cheguei aqui, que é normal. Ao contrário, você chegou quieta, não, vai, dança, vai, pula. E eu era quieta. Sério, contrário. Eu era quietinha, falava nada. Mas também é por conta do português, não sabia me expressar. Hoje em dia já...
sei algumas palavras. Sei algumas palavras, Não, olha mas, isso. mas assim, vocês também chegou numa cultura diferente, num país diferente. Sim. Lá na Suíça você tava em casa. E essa parte também é difícil também. Sim. Não dá pra comparar nesse ponto. Só que eu acho nessa questão aqui no Brasil, eu não tinha costume de, por exemplo, os técnicos, que eles arrumam tudo que eu não tinha desarrumar, agora não sei a palavra. Desarrumar? Por exemplo, pegar as bolas e levar. Você não tinha que carregar o equipamento, essas coisas. Eu tinha que fazer tudo sozinho, pegar o gol, tudo. E isso quando aqui? Eles falam, aqui no Brasil, eles fazem tudo. E eu não tinha esse costume. Então, na Suíça, você fazia. A gente tinha que fazer tudo. Tinha que colocar ar na bola, tinha que verificar a pressão e tudo. Caraca. Então, foi primeiramente isso. Eu falei, caraca, tô onde? Não fazer nada disso. Depois pegava a chuteira pra limpar e pensei, oxi! Por que você escolheu a seleção do Brasil? Porque eu não preciso, mano, carregar. Não preciso fazer mais nada. Não, eu acho que consegui render melhor. Sim, porque claro. o ambiente era mais leve, as pessoas te acolhem. E lá era muito... Sei lá. Muito regrado. Muito regradinho, né? É muito diferente. Que é bom. Sim, tem o lado bom. Que é bom, às vezes. Mas exagero não, né? Só que essas questões, sabe, de ter essa alegria no jogo, durante o jogo. Eu acho, às vezes, a gente, quando tava lá, a gente esquecia de rir. Porque tava todo sério. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho cara de brava. Todo mundo sabe que me conhece que eu tenho cara de brava, mas eu não sou brava. Não é seu cara de brava, não. Ela chegou sorrindo aí já. Mas eu tenho, sério. Quando me não conhece, eu tô... Quando eu tô concentrado, focado, eu tenho uma cara de brava. Parece que sou bravona, mas sou não. Sou amor de pessoa. Sou amor de... Agora, quais você acha que são os pontos positivos da Suíça e quais os pontos positivos do Brasil? Digo como país. Em geral, então, eu acho a educação da Suíça bem evoluída. Então, aprende nas escolas. Eu comecei a falar inglês com 7 anos de idade. Então, eles se focam muito, sabe, na educação mesmo. Então, francês eu comecei a ter aulas com 14, 15 anos de idade. Só que não todo mundo tem essa habilidade de pegar fácil as línguas, né? Você tem um QI avançado. Então, não sei. Mas era escola pública ou particular? Pública. E é muito boa. Eu acho a escola lá de pública é muito bom. Eu tô comparando com o Brasil, né? Então, porque acho que é essa comparação, Eu sou uma pessoa bem... Como é que chama? Eu gosto de privilegiar também, mas também acho que eu sou muito... Gosto de aprender, de ver como é que são as situações. Então, quando eu tava aqui nas férias, eu sempre buscava de ir nas escolas dos meus primos. Pra ver como é que é, pra ver as diferenças. E depois, quando eu fui uma vez numa aula de inglês, eu pensei, que é isso? Isso não é inglês. Sério, eu não sei. Mas eu pensei, caraca. Nas aulas daqui. Chegou, o pessoal devia estar ensinando o verbo to be, né? Não, que é importante, mas... Não, é importante. Mas no Brasil eles acham que só existe um verbo no inglês, que é o to be, não tem outro verbo. O inglês ele é introduzido para os jovens a partir da 3ª, 4ª série e vai até o último ano do médio. Bem cru, né? Bem cru. Não, só que assim, você começa com o verbo to be e termina até o 3º ano com o verbo to be. Então, é isso. Aqui no Brasil você é obrigado... Cara, quem é muito humilde é isso que é triste, porque não tem oportunidade. Você que tem um pouco mais de dinheiro é obrigado a fazer um inglês fora do colégio. Lá não. Lá no teu colégio você já aprendeu. Eu aprendi, só que... Te falo sincero, não era bom, porque eu não gostava de inglês. Eu preferia sempre o francês. Só que depois que eu fui morar na França, eu percebi... Cara, eu falo bem inglês, porque o francês não gosta de falar inglês. Odeia. Porque eu tinha vergonha, só que hoje... Eu não tenho mais vergonha, porque eu acho... É importante. O importante é que você me entende. Se eu vou errar, eu vou errar. Tô nem aí. Às vezes dá pra rir... que eu errei a palavra, mas é isso. Eu acho o pessoal do meu time também, às vezes eu quero falar alguma coisa, só que eu falo alguma coisa errada e depois fica rindo, me zoando, mas acontece. Assim que a gente aprende uma língua. Eu acho importante de não ter vergonha de falar, de só falar e vai. Mas falando sobre o inglês na escola, eu acho que também foram 10 anos atrás, então acho que mudaram bastante as coisas, então... Mudou aonde? Aqui no Brasil também, não?
Agora eu não fui mais na escola. Só sou pra pior, né? Não, assim, não, mas infelizmente o Brasil, assim, nesse ponto, cara, assim, eu não tenho experiência que você tem, você pode falar, mas assim, a gente tá muito atrás, na maioria dos países da Europa. Infelizmente, porque as pessoas deveriam ter acesso à cultura e eu tive porque eu sou de classe média. Sabe, quem então, é da periferia não tem. No Brasil tem muito isso, sabe, de não ter não tem muito essa classe média. Na Suíça, por exemplo, a Suíça é pequeno. A Suíça tem o tamanho de... Nem de São Paulo. Tem o tamanho de Osasco. Sério? Então, gerenciar um país tão pequeno é muito mais fácil que gerenciar Não, claro. Um país como o Brasil, ainda mais com todas as questões, toda a história de criminalidade e tudo. É difícil. Mas eu acho também todo mundo merece a porta aberta para educação, né? E também ter essa vontade de buscar. Só que eu acho, às vezes, isso, em alguns casos, é difícil de achar, porque as crianças têm que começar a trabalhar porque não tem condições financeiras em casa, que tem que ajudar e buscar em forma diferente. O Brasil, se quisesse, cara, você pega o exemplo dos Estados Unidos, que é tão grande quanto, e lá as pessoas, ao meu ver, têm mais oportunidade. Tem muita pobreza lá e tal, mas é diferente. Eu acho que aqui no Brasil a gente é enraizado desde o começo, desde que vieram pra cá, e infelizmente acabaram com os índios que tinham aqui a ser, mano, oportunista, a se aproveitar. Então a gente tá com isso enraizado desde lá de trás. Eu amo esse país, mas tem muita coisa nesse ponto, cara. Não, tem coisa pra melhorar, como também na Suíça. Não, nada acredito que tem. Por isso que eu perguntei pra você na Suíça. De repente não tem essa alegria que tem aqui. As pessoas são frias lá e também... Eu tava aqui, lá, semana passada, depois que eu tava na seleção, fui pra lá. Primeira coisa que eu notei é isso. Pessoas andando assim. Indo pro trabalho. E o povo aqui anda com sorriso. Não todo mundo, óbvio, né? O pessoal aqui anda com sorriso, assim. Pega sua carteira, seu celular na rua. Aê, roubei você, otário. Sai correndo. Vai andar com o celular na frente do Allianz lá pra você ver que legal que é. Vai lá pra você ver. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Não, graças a Deus mesmo. Porque os caras são tão bons que ele rouba o celular aberto, velho. Que é pro cara já roubar seu Instagram e tudo ao mesmo tempo, velho. Sim. Não, mas a gente conversa bastante de história, tem esse lance, né, que desde a chegada, né, da tropa que veio pra cá e o desenvolvimento do país no período colônia ali, ele foi, né, totalmente cheio de maracutaia, né, cara? Então, tipo assim... Não vieram construir uma nação. Foi cheio de maracutaia e outra. E a rapaziada que vinha de lá pra cá era uma galera que lá era Zé Ninguém. Aí chegava aqui e virava dono de tudo, né? Então... Como, né, você construir algo sem esse lance da vantagem. Aí você vai criando, chega uma hora que ninguém sabe dizer aonde começou e nem como termina. Não, é uma pena porque seria o melhor lugar do mundo pra viver. Sim. Porque a energia do brasileiro, assim, eu já viajei bastante, não há menor. Você falou da França, realmente, assim, o francês, tu fala inglês lá, cara, sério mesmo, você é capaz de tomar um tiro, velho. Eu cheguei naquele Stade de France, ia jogar Liverpool e Real, eu fui comigo pelo SBT. Aí você vai falar inglês. Eu falo inglês assim, eu me viro, eu fui falar inglês, a mulher falou em inglês pra mim, por favor, não fale inglês porque eu não falo inglês. Eu falei, ela tá falando inglês, cara. Mas tá respondendo tudo, porra, sério. Eu falei, ela me deu esporro em inglês, falando que não sabe falar inglês. Aí eu falei, tá bom, velho. Eu falei, querido, eu falo português e eu sei falar isso em inglês, eu não vou falar francês, não sei falar. Mas eles ficam bravos, cara. Eu não sei se é porque a língua principal do mundo era francês e o inglês tomou isso. Que o inglês é a língua principal, a gente sabe que é mais falada. Mas era o francês. Eu não sei se eles ficaram pistola. Não, eles têm vergonha por conta do sotaque deles. Como assim? Francês? É tão bonito o sotaque. Não, quando eles falam inglês, eles têm vergonha falando inglês. Por isso eles não falam. Pô, se eles vissem eu falando inglês, eles vão ver que é vergonha, cara. Eu falando... Isso é vergonha, eu falando inglês. Pô, com certeza, cara, mas é um negócio peculiar, né? Não sabia disso, não. Eu jamais imaginaria que era esse lance de vergonha por causa do sotaque. Insegurança. Pode ser mesmo, tem razão, não tinha pensado nisso. Sim. Sempre tem que tentar pensar no outro humano. Mais uma lição que ela me deu. Com certeza. E Natasha, depois de você ter algumas experiências aqui no Brasil, né? Você jogou em alguns times. Não vou mencionar os nomes, é claro, tudo bem, a gente deixa isso pra lá. Não, alguns você pode, eu te perdoo por isso, sei que não é sua culpa, você é profissional, tudo bem, está perdoada, mas como que foi... Não, mas tá certo. E conquistou coisa lá e mereceu, velho. Sim. E aqui representa... E é isso que faz dela uma grande goleira. Claro. Ter as oportunidades que ela tem. Mas como que foi o contato para vir pro Palmeiras? E quando você recebeu a oportunidade, como é que você se sentiu?
Então, quando eu recebi o contato foi depois da preparação da Copa do Mundo, depois que a lista saiu pra Copa, que eu não tava. Então, foi um momento que eu tava triste, né? Então, frustrada pela situação de não poder estar lá na Copa. Foi engraçado, porque depois eu fui pra São Paulo pra resolver algumas coisas, porque antes, eu acho 4, 5 meses, eu tinha me mudado pra Suíça, né? Eu tinha que resolver algumas coisas e recebi o contato, eu fiquei meio... aqui tem coisa por vir. Fiquei curiosa e depois eu falei que eu encontrei com eles pessoalmente para conhecer pessoalmente, porque eu prefiro ter esse contato, esse troca pessoalmente, porque dá para ver muito se a vibe bate ou não. Sim. Então, primeiramente, eu fiquei muito feliz porque poder estar hoje aqui num clube grande como o Palmeiras. E também pelo projeto que eles me ofereceram, que me apresentaram também, que fiquei muito interessada, que aumentou minha motivação também. Tinha alguns clubes que eu estava conversando lá na Europa, só que ainda não tinha definido, porque eu estava esperando sobre a Copa do Mundo. E depois eu voltei para a Suíça para pensar certinho sobre todas as coisas, só que a conversa que eu tinha aqui e que eu conheci o lugar, Vinhedo e tudo, mexeu muito, sabe, com o meu coração, também com a minha cabeça, minha ideia, minha visão que eu tenho, que eu também foco pela ideia aqui no Palmeiras. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil, só que foi no começo difícil, porque eu tinha que pensar certinho ainda mais sobre a pressão e todas as coisas, porque foi uma mudança grande, falo sincero. Só que eu sabia que meu preparo mental hoje tá bom, que eu não ligo para as coisas na rede e tudo assim. Então, minha chegada foi com uma expectativa grande. Queria jogar Libertadores, queria conquistar título, né? Só que a vida se tornou diferente. Infelizmente, depois de 3 semanas, eu me lesionei num amistoso, como você sabe. E eu tinha um próximo desafio na minha carreira. Então, minha cabeça sempre estava bom, porque eu já passei outros desafios, só que sabia que eu iria também passar por essa. Então, voltei muito rápido e eu falei que agora, a partir desse momento que eu vou voltar, que eu quero conquistar com o Palmeiras títulos, quero muito classificar também para Libertadores anos que vem. E é isso, eu acho, colocar o Palmeiras no lugar onde que ele merece estar no feminino. Então, buscando espaço para também ter mais visibilidade no feminino, eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tem muita capacidade com esse time que a gente tem. Óbvio, é um processo que a gente se reuniu recentemente também. Tem muitos jogadores que não jogaram junto antes, mas é um processo, eu acho. Confiar mesmo, trabalhar, seguir, ter a cabeça boa. E é isso. Mudou bem o elenco, né? Sim, mudou, né? Quando o Palmeiras voltou com o futebol feminino em 2019, né? Pra agora, os últimos anos recentes. Sempre mudou, deu uma bela variada, né? Mas o Palmeiras vai sempre buscando peças no mercado que possam reforçar, que possam melhorar a dinâmica do time e por aí vai. Abraço pro Alberto, hein? Quando você chega, Alberto, alguma atleta... Você sabia que eu fiz stand-up pro elenco? Desculpa, Luiz. No ano passado, stand-up comedy, eu fiz show. Você não tava no passado. Não, ela chegou depois. Quando. Não tava. Ela chegou depois, eu lembro, eu não tava. Foi antes de um clássico, Palmeiras e São Paulo, eu fiz meu show pra animar. Sério? A gente perdeu de 3-1, nunca mais eu faço meu show. Então esse show foi péssimo. Foi. Posso falar? Foi o melhor show que eu fiz no ano. Eu só fiz 2 no ano, mas foi o melhor show que eu fiz no ano. Não, eu só te cortei porque eu lembrei que foi muito legal. Elas foram muito legais comigo, mas não deu certo, infelizmente, acabou perdendo aqui no Allianz. Mas foi uma experiência muito legal pra mim, cara. Espero voltar a fazer show. Mas sabe, eu acho que todas essas derrotas foram importantes, sabe, pro processo, pelo que a gente tá seguindo. Então, a gente tá caminhando num objetivo que a gente tá buscando, então, só trabalhar em cima disso, porque esses momentos foram uma experiência que o time, que a gente aprende pra depois estar pronto lá em frente.
Desculpa, viu, Luiz? É que eu lembrei do show. Além do lance do projeto que o Palmeiras te apresentou, de conhecer a cidade, tem alguém no elenco que já tinha jogado contigo antes? Porque às vezes também tem isso, né? Liga pra alguém antes, e aí, eu sei que você tá aí, como é que como é que funciona, tal. No masculino a gente pergunta bastante, aí sempre tem, quando geralmente vem algum estrangeiro, a gente fala, e aí, quem que te falou alguma coisa antes? Aí ele sempre fala, não, eu tinha amizade com fulano, e fulano, me falou que lá era legal, tal. Tem alguém que, quando você chegou, que já tinha jogado contigo? Então, ou alguma outra atleta que de repente já passou por aqui, que também te deu informação, tal? Então, eu conversei já com o Thiago Mel, o preparador da seleção, que era antes, o preparador de goleiro. Ele também sempre estava me incentivando para eu ir para o Palmeiras. E também busquei informações da Poli, por exemplo, que eu perguntei, né? Porque eu joguei com ela também, com a Juliette. E depois também com alguns outros meninos, só que eu não iria buscar falar com todo mundo já para vazar uma informação que eu não tinha 100% certeza que eu iria enfrentar esse caminho mesmo. Porque eu sou muito uma pessoa preservada também, que quando eu tomo uma decisão, eu quero tomar uma decisão sozinha e não depender de, sabe, opinião dos outros. Óbvio, é bom saber sobre algumas coisas, ambiente e tal, mas só que depois, no final, eu tenho que estar feliz com a minha própria decisão e não me deixar influenciado de outras pessoas. Legal. E o período da lesão, como é que foi? Para suportar, passar todo esse período afastada daquilo que você tanto ama. Você frequentou bastante aqui o nosso centro de excelência, né? Utilizou bastante a câmara hiperbárica. Eu não sabia, não. Não, porque ela fica em Vinhedo. Muito. Eu encontrava com ela quase todos os dias. Eu fazia questão de visitá-la quase todos os dias na câmara lá, para dar um olá. Câmara hiperbárica. Isso. Então, cara, eu acho que para todo mundo foi um susto. Foi uma surpresa que eu me lesionei, porque eu cheguei para o lugar da Tapia que se tinha lesionado, né? Sim. E depois eu me lesionei também e foi meio, caraca, o que tá acontecendo com as goleiras do Palmeiras, né? Então, minha cabeça, no primeiro momento, quando eu me lesionei lá no campo mesmo, eu fiquei muito triste. Passou um filme na cabeça, porque eu sabia que era o tendão de Aquiles que rompeu, porque eu tinha escutado o barulho, eu também vi que o meu pé tava frouxo. Caraca, bicho. E eu ainda falei, sabe, pros médicos, pros físicos, meu tendão de Aquiles. Não. Depois eu falei, eu vou continuar. Ele falou, não. Ué, falou que não era, eu vou continuar. Foi um teste, né? Um joguinho. Só que, sabe, o momento doeu muito, porque eu vi que esse filme passou, porque eu queria estar, sabe, na Liberta, queria jogar, e tudo que eu tinha passado antes, porque já eu passei por várias coisas. Falso diagnóstico de doença de coração, que eu fiquei parado, sei lá, falso diagnóstico de tinha uma gastrite, e ele falou que tinha um tumor. Então eu passei por muitas histórias. Isso antes, né? Aqui no Brasil, tudo. É mesmo? Caraca, isso é pesado, velho. A única coisa que eu tinha certeza é o meu tendão de Aquiles, que lá eu sabia. Só que eu sabia que eu superei muitos desafios, que muita situação mais complicada, e que eu sabia também que o que eu não podia perder é a minha cabeça, que é o mais importante numa situação assim, na reabilitação, porque se a cabeça não tá bem, seu corpo não vai. Então, minha cabeça estava muito boa, eu sempre sabia, eu me foquei, estudei em casa, li bastante sobre essa lesão, porque é uma lesão que é mais rara no futebol. Agora, nos últimos tempos, tem alguns mais casos que aconteceram, mas só que eu não tinha, sabe, aquele momento, esse prazo, vou ficar fora 7 meses, 8 meses, 9 meses, porque era uma coisa indefinida, porque com LCA, com ligamento cruzado no joelho, tu já sabe mais ou menos quanto tempo tu vai ficar por fora. Então, depois, quando eu vi alguns atletas que eu achei, sabe, nas redes sociais, pesquisei, eu vi pessoas voltando depois de 1 ano, um cara depois 10 meses, depois mais de 1 ano, então eu fiquei num desespero. Pessoa falando que não vai voltar a mesma coisa, que vai ser diferente e tal, então... E meu irmão tinha a mesma lesão, de tendão de Aquiles. Mas ele teve? Também. Mas foi 2 anos atrás. Então, ele demorou bastante. Só que eu me falei, cara, eu vou voltar com 6 meses. Eu me falei, 6 meses. Coloquei isso na minha cabeça. Eu pesquisei muito, falei... Eu vou voltar, cabeça boa, firme. Eu não perdi meu sorriso, sério, mesmo com a situação. Óbvio, é triste, mas faz parte da vida. E eu sabia que eu vou só saber depois
porque eu tinha que passar por isso. Então, hoje, eu posso falar que eu tinha que passar para poder viver os momentos que eu tô vivendo hoje. Então, eu acho que foi muito um aprendizado, sabe? Também ser grata sobre todas as situações que eu tô vivendo, de viver cada momento, de aproveitar, desfrutar o momento mesmo. Porque eu acho, às vezes, a gente esquece muito, sabe, da vida, que a vida é muito curta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, a gente esquece de aproveitar as pequenas coisas. Então, hoje eu tô muito mais, sabe, tranquilo, grata. Eu aproveito as situações, óbvio. Eu sou muito autocrítica comigo, mas também não posso esquecer a história que me trouxe até aqui. Então, também tenho uma gratidão enorme ao Palmeiras, porque eu podia fazer uma parte da minha reabilitação aqui, podia fazer a câmara hiperbárica, que foi uma peça fundamental na minha recuperação, e que me ajudou bastante, sabe, de cicatrizar meu tendão mesmo, porque os primeiros 3 meses foram difíceis, porque eu nem podia andar, nem podia tocar o pé no chão, porque tinha risco de romper de novo. Caraca. Então, imagina, dia chovendo, eu com muleta, escorregando e pisei no pé. Eu pensei... Você pisou? Eu falei, não vou falar xingar, mas... xinga isso. Quase xinguei. Né? Ou em alemão qualquer um alemão que você fala. Mas ela é tão inteligente e tão dedicada que, imagina, eu vou voltar em 6 meses. Ela começou a estudar medicina, ela se operou, ela se reabilitou. Não, mas, e agora ela também trabalha no departamento médico. É engraçado, porque primeiro, também, quando eu me lesionei, eu mandei mensagem pro meu primo. Eu moro em Vinhedo com meu primo. Meu primo, pra mim, é tudo. Ele é meu parceiro, ele é meu companheiro do dia a dia, sério. Ele como um irmão pra mim, que ele me ajudou em várias situações. Todos esses desafios, dificuldade, né? Desafios. Dificuldade que eu passei, ele sempre tava junto. Então, quando eu mandei mensagem, sério, eu me senti muito bem nos treinos, muito bem. Eu me senti como eu estivesse sempre aqui no Palmeiras. Nem parecia que eu tinha chegado tão curto prazo, né? E naquele dia eu me senti bem, sério. Tinha 10 minutos que eu joguei, tinha várias ações, mas um tiro de meta. Parado, né? E eu falei, mandei mensagem pra me lesionei. Ele pensou que eu tava zoando, né? Ainda tava no hotel, ainda não tinha apartamento. Imagina essa situação. Quarta-feira à noite, eu chorando no hotel com meu primo. Só que o Deus colocou ele comigo lá nessa situação, porque eu tinha meu cachorro. Eu não sabia, eu não conseguia sair com meu cachorro 3 meses lá. Ele tinha que fazer tudo, limpar. Prima, quer café de manhã? Eu com cara de coitado. Quer alguma coisa? Ela começou a pensar, essa lesão não é tão ruim assim, né? Não, eu não... Sabe, eu sou muito uma pessoa independente, sério. Não, tô brincando, imagina, isso aí deve ser porra. E depois eu falei, a única coisa que ele não podia fazer pra mim era dirigir, porque ele não tinha carteira de motorista, então a única coisa que eu fazia era dirigir. Eu falei... Aproveitei esse momento para não perder tanto massa muscular, porque minha perna ficava assim, tremendo, então tinha que treinar. Mas como é que você dirigiu, velho? Mas tem carro automático. Não, eu sei, mas mesmo assim... Mas o esquerdo tá... Ai. Pesquisei até isso, vi vídeos de pessoas. E ela mudou a dinâmica dos carros automáticos no mundo. Ela se tornou engenheira em um dia... E hoje ela que faz a cara. Não, mas... Sério, eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras, pelo meu primo que me acompanha todos esses momentos, que também sempre me deu aquela alegria durante minha recuperação, que a gente fazendo dancinha, eu de muleta. Porque... Cara, se eu vou ficar triste, chorar, isso não vai melhorar a situação. Porque, vai piorar, eu acho. Vai piorar. Não vai te tirar, tu tem que passar, sabe? O processo, pesquisei algumas coisas, depois tinha o debate, posso fazer isso? Começou a fazer algumas coisas, sabe, no campo, no chão, né? Não podia fazer coisas explosivas, mas Sim. De lidar, pensar em tudo isso, por exemplo, eu fui pra Suíça com 4 meses pós-cirúrgico. Eu vi que o trem é muito pontual. Se você sai atrasado da casa... Já era. Eu vi o trem, eu falei, eu vou correr. Depois eu pensei, não posso correr. Só que eu pensei, não posso perder. Então comecei a marcar. E, por exemplo, se eu não iria pensar na minha lesão, iria fazer um sprint, eu acho que iria romper. Porque não tinha força suficiente. Mas só que às vezes a gente faz coisas sem pensar, né?
De ter consciência sobre as suas ações é às vezes difícil. A vida inteira andando normal, aí você se lesiona, seu corpo não tá, ele esquece em alguns momentos, né? Sim. É muito difícil, sério. Mas foi muito aprendizado, sério, que... Eu não vou falar que sou grato que eu vivi isso, não, foi um aprendizado. Deus colocou esse desafio no meu na minha caminhada. Tinha a oportunidade de voltar, de também poder estar novamente com a seleção brasileira, de estar na convocação, de poder também fazer o jogo contra a Jamaica. E depois ter também a oportunidade para estar perto, para ajudar na preparação para as Olimpíadas agora, que a seleção brasileira está disputando. E no caso que alguma coisa iria acontecer com alguma goleira, eu iria entrar no lugar. Então, eu superei a lesão, conquistei meu espaço aqui, conquistei também a oportunidade para poder defender novamente a seleção brasileira. E também de continuar trabalhando para buscar isso mesmo, para mim mesmo, também pelo Palmeiras, para colocar mais uma jogadora na seleção brasileira. Legal que a forma como você detalha, ela é numa visão bem pra frente e assim, olhando sempre pro lado positivo da coisa. Em nenhum momento você chegou a se questionar, tipo, e agora? Ano que vem tem Olimpíada. Será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu vou conseguir ser convocada? Porque a gente fala bastante disso, assim, que a cabeça vira um turbilhão, né? Como você falou, a cabeça tem que estar ok. Você chegou a pensar que talvez não desse tempo de voltar? Imagina, quando eu chorei, no dia que eu me lesionei, eu pensei em Libertadores, pensei também em longo prazo, seleção, pensei nas Olimpíadas, pensei em tudo isso. Passou um filme. Só que eu consegui segurar esse filme, porque eu sabia que esse filme vai dar mais ansiedade que ajudar no processo. Óbvio, eu acho que todo mundo lida com os pensamentos da cabeça, porque às vezes chega pensamentos que a gente nem quer e a gente acha, sai. Só que é difícil, mas a gente tem que também assumir as emoções que a gente sente, tem que saber lidar com isso, eu acho. E eu tinha isso ano passado no meu curso. Me parece como que eu tinha essa matéria do curso antes da minha lesão, que foi muito importante, de gerenciar com as emoções. Da faculdade. De ter consciência sobre as emoções. Caraca. De deixar as emoções acontecer, de colocar pra fora. Coincidência, não é, né? Não, eu acredito muito que... Deus ajudando ali. Deus me ajudou nessa situação pra me fortalecer e pra guiar nesse momento. Então, eu acho hoje em dia que lidar com emoções é difícil. Lidar com outras pessoas e as emoções deles é ainda mais complicado, porque eu acho, às vezes, é difícil de comunicar, de expressar direitinho o que tu tá sentindo. E já, quando tu pega uma palavra errada, já pode virar uma coisa totalmente contrária. Só que... Óbvio, também tem minhas ansiedades, óbvio, tudo não é perfeito, mas só que eu adquiri para mim mesmo aquele pensamento positivo, porque eu busco muito a positividade e porque eu acredito muito na boa energia, porque eu acho muito, se eu penso positivo, eu atraio as coisas boas. Se eu penso muito negativo, coisas negativas acontecem. Por exemplo, minha família, quando eu falei que eu iria morar no Brasil, eu falava, não, pelo amor de Deus, muito perigoso, não vai sair, faz isso não, Natasha, não. Quando eu saía nas férias, não, Natasha, não vai pra lá, perigoso, assalto e tal. Só que eu não ando com esse pensamento na vida. Eu acho muito que a gente controla algumas ações assim. Então, óbvio, eu não vou andar como uma sonsa e achar que a vida é perfeita. Com o celular à noite no meio do... Também não vou provocar isso. No mas centro também, de São Paulo. Eu acho, é gerenciar tudo. Só que se acontece, acontece. É pra acontecer, já tava escrita. Então, é mais isso. Ela é bem positiva. O pessoal chegou a falar pra você, a respeito até do uso da câmara hiperbárica, o quanto de tempo que ela conseguiu de tipo, ajudar. Talvez antecipar. De antecipar da sua recuperação. Por exemplo, sem a câmara, você talvez teria levado ali mais uns 2, 3 meses, não sei dizer quanto tempo. O que eles tinham comentado, eu acho 1 mês. Só que eles também falaram que minha recuperação foi bem
fora do normal, porque minha cabeça tava boa. Eu sou uma atleta que ganha muito rápido massa. Então, se eu faço um pouco de academia, eu não tenho dificuldade para ganhar massa. Tem, por exemplo, atletas que têm dificuldade para ganhar músculo. E eu não. Então, eu acho que minha cabeça tava boa. Eu tinha um cozinheiro muito bom. Meu primo. Meu primo, gente boa. Eu tinha pessoas que estavam do meu redor que me sempre ajudavam, sabe, de me motivar. E também o Palmeiras me ajudou bastante de incentivar, de acreditar e também de me oferecer esse apoio de poder usar o CT. Também o Weber, que eu conversei bastante. No começo eu tava tímida, porque quando eu não conheço eu sou tímida. E depois a gente sempre tava rindo, sabe? Quem que é? O Weber. O Weber, pra quem não sabe, né, a galera talvez não conheça, ele é um membro da comissão técnica também, que faz parte do núcleo de saúde e performance. Da academia. Geralmente ele que faz o acompanhamento dos atletas quando eles vão pra câmara hiperbárica. Gente boa, sim. Então, ele também, sabe, com os outros atletas que passaram por DEM, que também passaram lá na câmara hiperbárica, sempre, sabe, me cumprimentando. Então, acho isso ajudou bastante, porque é mesmo assim, porque eu chego do feminino, chego aqui, uso a estrutura do masculino. Não é uma coisa que é normal, né? Sim. Eu acho sempre uma oportunidade que eu também tenho que reconhecer de ser grata pelo Palmeiras, que eu tinha essa oportunidade para usar. Então, eu acho que sempre tentei, sabe, de chegar aqui com respeito também por todo mundo, de cumprimentar, falar. Então, também foi legal, sabe, de ter essa troca, por exemplo, com o Gabriel Menino, que eu também tinha sofrido uma lesão lá atrás. E de ver, sabe, o que ele passou, e depois ele voltou muito rápido no campo, cara, e de ver isso, sabe, esse sacrifício, esse trabalho que tava por trás, esse dor, quando ele não conseguia andar, então... Com o Dudu você conviveu essa época também? Porque o Dudu tava também se tratando junto com o Gabriel Menino, na mesma época. O Dudu você chegou... mas com ele eu... Não tinha o período quando eu porque era uma lesão diferente da do Gabriel, né, cara? Porque a gente sempre fala aqui que eles em dezembro, dia 20 de dezembro, os jogadores de férias, eles aqui, mano, dedicado e tal. É o que eu falo, o torcedor às vezes tem a crítica em campo com isso, beleza. Mas a gente aqui tem a obrigação de passar a real do que aconteceu. Os caras se dedicando. E aí ninguém tá jogando, às vezes, em algum momento mal ou não, porque quer. O cara não quer, vai ferrar a própria carreira. Cara, às vezes a gente quer, né? A gente quer fazer tudo bom, mas só que não, é o momento que tá nada certo. É foda. Você pega isso no esporte, cara. Você pega grandes tenistas da história. Tem momentos que o cara, velho, parece que ele não é aquele tenista que ele foi 10 anos. Sim. Às vezes acontece, não tá num dia Vai acabar com a carreira do cara por causa daqueles 6 meses e tal. É difícil. Ô, Natasha, aí eu percebo que tem uma sintonia muito legal entre todo o grupo, mas eu percebo que você e a Tapia, vocês têm ali uma amizade bem bacana. Quando saiu a sua convocação para a seleção, pô, foi emocionante ver a sua reação e todo mundo te abraçando ali. Queria que você falasse um pouquinho de como que é esse dia a dia do grupo, né? Quem que é a mais risonha, quem que é que apronta mais, quem que é a mais quietinha do grupo ali? Tu já sabe quem apronta mais, né? Ué, quem que é? Eu sei, eu quero que você entregue. É você, né? É você! Não. Normalmente eu sou bem... Natasha é tranquila. Evita coisas no câmera, tal, torno. Natasha é tranquila, ela sempre foge pela tangente. Ali, tá então quem que é? Não, eu acho o grupo é bem equilibrado. Eu acho, depende do dia. Como eu também, às vezes sou mais quietinha e depois eu sou mais soltinha. Então, eu acho que depende muito da pessoa. A Tapia sempre tá pra uma resenha. Muito. Gosta de bagunçar. Mas também é uma Gutierrez, uma onça. Então, eu acho que todo mundo, sabe, tem uma boa resenha. Então, eu acho também esse time, o coletivo é bem forte. Então, as meninas são engraçadas, sabe? Também um momento quando pode rir, mas também, sabe, um momento quando tem que se focar e se concentrar mesmo na tarefa. Então, acho isso é muito importante no ambiente do grupo, ter esses dois lados, porque senão a gente somos humanos, então a gente não funcionamos como máquinas, então
é isso, às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas saber lidar com as situações. E a professora Camila? A comandante? Como que ela é no dia a dia com vocês? Ela entra na resenha de vez em quando também? Também. Eu acho importante também, sabe, um professor, uma professora entrar naquela resenha, mas também ter esse foco, essa educação de falar, ei, agora a gente tem que trabalhar, de ter essa firmeza de passar as informações, vou falar agora ordens, porque agora eu não sei outra palavra melhor. Mas também ela é muito uma pessoa positiva também, de resenha, às vezes fala uma coisa engraçada, então é muito legal saber o dia a dia que a gente tem com esse grupo, também com a comissão, todo mundo. Então, eu acho bem uma família, uma união mesmo. A Paloma tá lá? Tá, a Palominha tá? Tá. Pô, essa menina é demais. Também é de resenha. Posso falar? A única tristeza dela ter ido pro feminino, porque ela era do masculino, é que eu não almoço com ela às vezes aqui, porque ô menina da hora, velho, ô menina abençoada, mano. Eu me divirto com ela, cara. Pô, a gente fala, ela é atentada. Cara, mas é muito legal, cara. Minha sorte, então, que eu posso almoçar com ela. Não, mas é verdade. A menina, ela, além de ser competente, ela é muito... Uma energia muito boa, cara. Ela tem, sério. Ela sempre faz as pessoas rir. É, exato. Com o jeito dela. Jeito leve, eu acho né? Ela é muito leve, a alegria dela é muito contagiante. Contagiante. É isso aí. Então, sério, ela é muito engraçada. Ela é palhaçada. Um beijão pra ela aí. Tamo junto. Quando eu estiver aqui, é que eu não venho todo dia, mas ela tem uma alegria genuína, né? Demais, cara. Muito... E eu vejo, assim, às vezes que eu fui assistir os jogos lá em Jundiaí, ela fica fazendo a câmera lá, né? E ela fica torcendo demais, velho. Muito. E não fica? Ela fica falando, vai na bola. Ela fica, não pode fazer isso, né? Ela faz. Não, mas ela é muito ela torce muito. Autêntica. Mano, eu falo, como é que ela consegue gravar com qualidade e tal, e torcer ainda, né, cara? É difícil fazer isso. É que ela fica no gol oposto, senão ela vai ficar gritando a Tapia o jogo inteiro, a Tapia. A Natasha, ela fica gravando Natasha, vai na bola. A Natasha, pra narrar o gol, pra ver o gol. Velho. É verdade, ela fica no ataque nosso. Ela é fogo na roupa. A gente vive e sente, né? Sim. É isso mesmo. Senão, eu acho que se você não tem as emoções, talvez você tá, sabe, no lugar errado, porque, cara, você sente o que o time trabalha a semana inteira, você sabe como é que é, depois sabe ver, torcer, vibrar junto. É uma coisa muito bonita que o futebol nos oferece. Líder no Campeonato Paulista, 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E agora vocês têm uma missão internacional. Vocês vão para um torneio fora do país. Como é que tá a expectativa para essa experiência fora? Cara, primeiramente é uma oportunidade, né, que a gente tá recebendo para representar o Palmeiras, o futebol brasileiro lá nos Estados Unidos. Então, a gente tá muito focado, a gente tá trabalhando bastante para essa situação, para essa oportunidade que a gente tá recebendo. Então, as meninas estão com a cabeça boa, todo mundo sabe que vai ser importante, que para a nossa imagem, para nosso trabalho, para nós demonstrar também, de demonstrar o futebol brasileiro internacionalmente, como clube, como o Palmeiras. Então, só a expectativa é grande, sério, a gente sabe, tem que desfrutar do momento, mas também saber que, de se comparar com os outros times que tem uma liga muito boa, que estão indo muito bem, eu acho que vai ser uma oportunidade grande para mostrar que somos capazes de mostrar quem somos nós de verdade, que quem é o Palmeiras. Então, colocar o Palmeiras no lugar que ele merece estar. Muito legal, muito bom receber a Natasha. Muito legal, aqui, né, cara, tá louco. Muito legal, energia boa, né? Não, assim, te agradecer por ter topado em bater esse papo com a gente, porque cada vez mais a gente precisa abrir o espaço para vocês virem aqui, apresentar a história de vocês, pra galera também conhecer e passar a respeitar ainda mais e valorizar ainda mais o trabalho que vocês fazem, que é de excelência, né? Eu costumo falar pro pessoal que talvez daqui a 20 anos a galera vai olhar pra vocês e vai falar assim, caraca, meu, putz, ó, tu lembra da Natasha lá, desbravou naquela época, assim como a gente olha para aquela geração dos anos 90, né, de Cici, Pretinha, etc, que a gente fala, pô, elas desbravaram lá atrás. E vocês dessa geração agora, vocês fazem parte da geração da renovação. Mas não só da renovação
da mudança de um ciclo para outro, mas de uma renovação no que a gente fala no quesito de trabalho no geral, né? De mudança de paradigma, mudança de forma de trabalhar, de novos profissionais sendo inseridos, de vocês começarem a ter também preparador de goleiro, preparador físico, campo com condição, entre outras coisas. A gente sabe que tá longe do ideal, mas tem um caminho para se percorrer tá melhor e do que... não dá, né? Como a gente tenta explicar para a maioria da galera, né? Não dá para você crescer 100 anos em 3, né? Então tem essa diferença da defasagem de um que durante 100 anos foi explorado e muito bem explorado para uma modalidade que até o final dos anos 80, até o início dos anos 80, aqui no Brasil, por exemplo, era proibida, né? Mas a gente olha para a modalidade assim, imaginando que tem muito ainda a crescer. E eu falo pro pessoal que o que precisa muito é fomentar com as crianças. Quanto mais a gente tiver um início de trabalho com as crianças, que as meninas possam ter igualmente alguém para olhar, preparar, trabalhar, melhores elas chegam nas condições na hora que forem pro profissional, né? Eu fico imaginando assim, por exemplo, você que é uma goleira de potencial de seleção, vai para a seleção brasileira jogar na seleção da Suíça. Eu imagino, por exemplo, você tendo o mesmo privilégio que um garoto tem desde os 10 anos de idade. Trabalhar com um profissional ali, ó. Integrar o tempo todo, te passando todas as lições. Quanto não seria mais gigante do que é, né? Então a gente precisa ter esse carinho, viu, rapaziada? Vamos ter esse carinho aí, vamos melhorar essas condições nesse sentido de proporcionar para as meninas que elas tenham também as mesmas condições e dar oportunidade para os profissionais trabalharem e, ó, vou além, não só os profissionais, mas as profissionais também, tá? Por favor, as profissionais, elas precisam de oportunidade igualmente para trabalhar também. É o que a gente fala, né? Direto. Sim. Aqui, tô assina embaixo. Sim. Então, acho essa questão que tu falou agora muito importante, que a gente abre mesmo essa porta para começar cedo, ter as próximas gerações, que eles têm a oportunidade de viver, trabalhar desde cedo para conquistar o sonho deles. Então, acho isso muito importante, que a gente trabalha junto para o mesmo objetivo, que a gente pode evoluir e sempre conquistando um espaço maior no futebol feminino. A gente tem uma unidade das escolinhas oficiais do Palmeiras, a unidade de Atibaia, se eu não me engano, que tem um horário específico lá que é só futebol feminino. Os caras conseguiram. As meninas jogavam junto com os meninos e a adesão começou a ser tão grande, tão grande, tão grande, que eles olharam e falaram assim, caraca, a gente consegue separar um horário aqui para trabalhar exclusivamente com elas, algo para elas. Que é importantíssimo, né? Um horário só para as meninas. Inclusive, rendeu um vídeo na TV Palmeiras mostrando, cara. Eu não sabia, e é muito bom isso, porque, lógico, você oportunizar da menina jogar é uma coisa. Só que quando ela joga junto com outras meninas e você tem um trabalho dedicado para elas, muda totalmente de figura, cara. Claro, com certeza. Muda totalmente de figura. E, Natasha, boa sorte. Obrigada. No torneio. Espero te ver mais vezes aqui na academia. Sabe que você é sempre bem-vindo, sabe que eu adoro você. Vou continuar te enchendo o saco. Mandando mensagem direto. E ó, me ajuda a convencer as meninas a virem aqui. Não, eu acho isso importante também, muito legal, sabe, que vocês abrem também as portas para nós aqui. Eu acho importante também para os torcedores, para a família Palmeiras aqui conhecer as meninas, histórias também, porque cada um tem a dificuldade diferente, a história diferente, então é legal de poder bater esse papo de também apresentar quem somos nós atrás desse atleta, de entender a pessoa. Então, só gratidão para poder estar aqui hoje, para falar aqui, conhecer o pessoal também aqui. E espero de voltar mais vezes aqui. Ah, com certeza. Uma última pergunta que eu esqueci. Que eu costumo fazer. Essa última pergunta é perigosa, é melhor não fazer. Essa não é perigosa, não. Olhando pra trás agora, né? O que a Natasha diria pra aquela Natasha lá atrás, ainda criancinha, quando ela pensava na possibilidade de talvez ir pro futebol? O que você diria pra ela? Momento Marília Gabriela do Luiz, hein? Do muito. Essa é boa. Eu acho de orgulho, sabe? De acreditar no meu sonho, de nunca me deixado influenciar das pessoas que não acreditaram em mim, de
continuar conquistando meu espaço, de sempre buscar excelência. E nunca desistiu mesmo para chegar no lugar onde eu estou aqui, porque isso me ajudou bastante, sabe, de continuar lutando, de acreditar, de me dar essa fé, de essa motivação de conquistar as coisas, de conquistar o mundo também. Porque eu cheguei de um lugar pequeno e cheguei aqui no Brasil que é enorme, então... Muito difícil, sabe, de disputar as posições aqui, porque tem tantos goleiros, tantos atletas boas, então também ter essa gratidão, essa admiração por mim mesmo, pela trajetória que eu vivi. E é isso, de continuar, acreditar, lutar e ter essa alegria do dia a dia. E para as meninas que querem jogar futebol, o que você deixa de recado? De acreditar nos sonhos, de fazer o que elas amam, se quer jogar futebol, se quer jogar tênis, se quer, sei lá, fazer ginástica, alguma coisa, de simplesmente de buscar o espaço, de poder fazer, lutar pelos direitos também. Sei que às vezes é difícil, às vezes a situação não permite, mas de tentar, de não deixar agradar as pessoas, de buscar a melhor para si mesmo. Muito Pedir pro Sandro Cipoloni, o Enzo, o João, Ademir e o Henrico para eles virem aqui no estúdio. Podem se posicionar aqui ao lado da Natasha. Ô Pri, faz um favor para mim. No quartinho ali do lado, no cantinho, tem uma lembrancinha para entregar para ela. No quartinho lá do lado, bem no cantinho. Olha lá, uma placa parecida com aquela que tá ali, só que é verde. Pega pra mim, por favor. Vai lá. Podem ir ali pro lado da Natasha. E em cima disso que ela falou, assim, o último recado que eu posso deixar, assim, gente, da mesma forma como ela falou, direcionado, né, pras meninas, pras mulheres, não desistam. Vale pra todo mundo, não desistam daquilo que vocês acreditam que sejam os sonhos de vocês, não desistam com facilidade. E, parça, pra você que bate no futebol feminino aí, que critica, que não gosta, cara, morde as costas que é a melhor coisa que você faz, tá? É a única coisa que eu posso dizer pra ti. Presentinho pra você pela participação no Palmeiras Cast. Pra você levar pra casa, guardar de decoração, fazer inveja com o resto do elenco, porque todo mundo vai querer. Aí você fala, ó, tem que ir lá pra poder ganhar. Tem que botar no carro e voltar pra Vinhedo com a sapato. Mas você é multada? Não, porque não tem placa, velho. Óbvio que vai. Mas... Como é que ele vai? Óbvio que Posso vai. fingir que não fala português. Pode. Aí quando ele te parar e falar assim, essa placa, você fala assim, foi o Rudy Landucci que mandou eu colocar. Rudy Landucci que mandou eu colocar. Pronto. Tá bom. Aí tá tudo certo. Sabe o que é legal? Meus pais, lá em casa, na Suíça, tem todas essas plaquinhas. Minha mãe sempre comprava aqui no Brasil. Então, posso colocar na coleção. Nesse estilo assim. Que legal, é coincidência. Então eu vou quebrar o protocolo. Eu vou, depois que a gente terminar a gravação, eu vou te dar mais uma. Mas em casa você também. Manda, a minha mãe também em casa faz isso. Manda meu pra primo sua lá na Suíça, mãe. minha tia também gosta. Mas eu também faço isso em casa, Luiz. Pra sua mãe e uma você guarda com você. Eu sei que tem uma branquinha dessa também que combina com a minha casa. Tá. Rudeira. Valeu, meu. Foi muito legal, parceiro. Cara. Agradecer aos sócios Avante Deus que aqui abençoe. são. Obrigado. Vai pingar um QR Code na tela, você baixa o aplicativo do Palmeiras, manda sua pergunta pro convidado e quem sabe você não vem aqui assistir a gravação do nosso Palmeiras Cast, hoje recebendo a Natasha, goleira do Palmeiras Feminino. Estamos encerrando mais um Palmeiras Cast, um grande abraço a todos, até a próxima aí. Avante palestra. Avante. Na FAN, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.